Boa noite, pessoal, tudo bem? A gente acabou de começar aqui o nosso webinar. Obrigada a todos por esperarem. Andressa, Carlos, Cecília. Hoje o nosso webinar é com o Rafael Felício. O tema é o começo fácil em web design. Faça uma landing page fantástica em 1 hora. O meu nome é Stephanie. Eu sou coordenadora aqui na Mentorama e eu vou ser a host de hoje. Queria, antes de qualquer coisa, vamos só dar uns minutinhos para o pessoal começar a entrar. Deixa eu ver aqui, o pessoal já está entrando. Boa noite. Pessoal, se vocês quiserem, no canto inferior aqui direito, vocês têm o chat, então vocês vão conseguir mandar qualquer comentário que vocês tiverem. Como que tá tudo? Fale um pouquinho sobre vocês já são da área de web design? Vocês sonham em vir para essa área? Boa noite, pessoal. Deixa eu ver aqui. Tem uns gaúchos ali. Tem uns gaúchos aí. Perfeito, então. Aê! Bacana. Que legal. Então, pessoal, vamos só checar aqui. Vamos ver se está tudo certinho com a transmissão. Está todo mundo me ouvindo certinho? Está todo mundo me vendo? Opa, bacana. Então, caso vocês tenham perguntas, a gente vai ter um momento de Q&A no fim da apresentação, mas eu peço que vocês anotem essas dúvidas. Se vocês quiserem fazer para o Rafael, a gente vai justamente separar um tempinho no fim da apresentação para essas perguntas. Então, vocês podem colocar essa pergunta diretamente aqui no chat. Vocês vão ver que no cantinho esquerdo do chat tem um botãozinho escrever azulzinho, que é o que deve estar acionado para vocês. Se vocês clicarem, se ele está selecionado azulzinho escuro, vocês vão poder escrever mensagens. E no botãozinho logo da direita tem um ponto de interrogação. Daí, se vocês clicarem nele, vocês vão conseguir mandar perguntas para a gente. Então, por favor, se vocês quiserem fazer uma pergunta, só seleciona essa opção e daí vocês podem já fazer essas perguntas. Podem ficar tranquilos que a apresentação de hoje vai ser enviada para todo mundo. Então, se vocês de repente não puderam entrar logo no comecinho ou não vou poder ficar até o fim, a gente vai mandar para o e-mail de vocês, o mesmo e-mail que vocês fizeram inscrição para o webinar. E, no fim, a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, então, tanto que se vocês quiserem perguntar para mim ou para o Rafael mesmo, por favor, fiquem à vontade. Sim, Alex, a gente vai mandar o vídeo, pode ficar tranquilo. Se você não conseguir ficar aqui até o fim do webinar, a gente vai enviar para vocês, viu? E vamos lá. Então, a Mentorama. Nós, basicamente, somos uma escola digital. Nós temos um formato de treinamento específico, exclusivo, que é focado em mentoria. Então, basicamente, não é só uma aula genérica que você faz uma prova múltipla escolha e é isso. Não. O nosso formato é dividido em módulos, então você vai fazendo cada módulo e um dos nossos mentores, vai e revisa o trabalho de vocês a cada módulo e vai acompanhando o progresso, vai dando feedback, então, para vocês conseguirem desenvolver o trabalho cada vez melhor. Além de todo o suporte do mentor, a gente também tem uma equipe de suporte técnico. Então, por exemplo, teve qualquer imprevisto, teve qualquer problema com a plataforma, qualquer coisa do gênero, a gente também está super preparado para ajudar vocês. A gente tem uma visão totalmente focada em mercado, então o nosso propósito é sim formar web designers de uma forma rápida, prática, objetiva. E nós temos alguns presentes para os participantes desse webinar, então eu peço que vocês nos acompanhem até o fim da transmissão, que eu vou, depois, mais para frente, a gente conversa certinho sobre esses benefícios. Vamos agora para o nosso super apresentador, o Rafael Felício, que é o Head de Design de Marketing da Oasis. Rafa, por favor, se apresente, a palavra é tua. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite, muito prazer aí. Que bom que vocês entraram também para acompanhar um pouquinho do nosso webinar. É um prazer também estar participando desse novo webinar com a Mentorama, né? Eu fiquei muito honrado de receber o convite para fazer esse curso
que a gente vai falar um pouquinho mais além também para vocês e contar um pouquinho de como ele funciona, né? Mas agora contando um pouquinho de mim, né, do passado aí, sem entregar muito minha idade, né, para que vocês não me chamem de velho depois, mas eu já tenho aí alguns bons anos de experiência no mercado, né, então eu diria que mais de 10 anos, para arredondar, e ao longo da trajetória eu formei lá no Unicinos no Sul em design estratégico, né, e aí mudei para BH, onde eu tive algumas experiências com empreendedorismo, então eu montei minhas startups, e aí com elas eu ultrapassei por todas as etapas de um projeto, né, e foi muito legal porque nesse processo também com essa empresa, né, que eu montei, a gente foi escolhido pela App Store do Brasil como um dos principais aplicativos lá em 2014, né, então era o nascimento desse boom de empresas que a gente vê de tecnologia, né, e a gente foi convidado para fazer um lançamento, inclusive, do Watch, né, do relógio da Apple, lá em Londres. Então a gente fez parte da primeira leva de aplicativos, foi uma baita experiência para a gente, uma novidade para todo mundo, assim, foi muito interessante. Além disso, né, ao longo da trajetória também, por causa dessa empresa, eu recebi um convite também para apresentar uma palestra no TEDx, né, não sei se vocês conhecem, mas é um grupo, né, de palestras que acontece no mundo inteiro, e o TEDx ele é um evento independente do TED, então foi uma experiência também inenarrável aí de ter feito parte do TED, né. Além disso, depois da trajetória, eu tive uma agência de comunicação, onde a gente fazia basicamente websites e aplicativos, né, e aí nesses websites a gente foi cada vez mais mirando a excelência das entregas, né, então, por causa desses projetos que a gente fazia também, de buscar coisas inovadoras, de disrupção, né, nos projetos, nas entregas, eu tive alguns prêmios, né, também por causa desses projetos no Awards, que é uma das maiores premiações hoje do mundo em web design, e acabei me tornando júri do CSS Design Awards, que é outra premiação também super conhecida no mundo afora, né. E aí, recentemente, agora um pouquinho antes dessa virada de ano, a iOS me chamou para virar Head de Design de Marketing, né, lá da empresa, e para mim foi um baita desafio também, porque o time é bem grande, a gente está com uma projeção assim, bem ousada aí para esse ano, mesmo com toda a situação do corona, né, e para o ano que vem. Então a gente está numa expansão super forte, está indo cada vez mais para outros estados, assim, então o nosso time cresceu também, teve um boom de crescimento ao longo desse ano, e eu tô adorando assim, a experiência. E lá a gente trabalha com grandes marcas, né? Então essas marcas que vocês estão vendo agora, por exemplo, Burger King, Banco Inter, né? O Burger King, Banco Inter, Basf, Latam, Souvenir, entre outras várias. A gente trabalha ajudando essas empresas a inovarem, né? Então a gente traz soluções digitais de N formas e N maneiras para que a gente consiga ajudar eles também a criarem soluções diante de todo o cenário que a gente está vivendo. Mas enfim, né? Chega de falar de mim. Eu acho que agora a grande coisa é ajudar vocês a aprenderem um pouquinho, né, de como realmente trabalhar com Figma, né? E aí eu preparei uma landing page especial aqui que a gente atravessa algumas séries de componentes e possibilidades para que vocês aprendam um pouco sobre a ferramenta. Claro que a ferramenta é enorme, né? Então, para que vocês também tenham mais profundidade, a gente montou um curso aí de 15 módulos que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, essa apresentação e essa construção da landing page a gente separou em 2 blocos, né, Stephanie? Então, esse primeiro bloco, a gente vai até a metade, mais ou menos, da landing page. Depois a gente faz uma pausa para que vocês absorvam um pouco dessa informação, a gente fale um pouco, talvez, sobre as perguntas que vocês tenham. E aí, mais na frente, a gente volta e finaliza a landing page juntos. Combinado? Super recomendo que vocês perguntem à vontade, encham de perguntas, não tem problema, não fiquem com vergonha. Não saber não é um problema. Exatamente, não fiquem acanhados. Então, usem a ferramenta de perguntas. E tudo aquilo que não fica claro, às vezes sobre algum processo, alguma ferramenta, que eu posso explicar, ou outras dúvidas também da área, porque eu sei que surgem, né? Então, lá para frente também a gente vai falar um pouquinho sobre possibilidades, né? Inclusive de parte financeira do que vocês podem alcançar com web design e assim por diante, né? São projeções, mas eu acho que é interessante, né? Principalmente para o pessoal que também está mudando de área, né, Rafa? Isso eu acho que é muito... Se vocês precisarem, se estiverem com dúvidas, por favor, nos perguntem, a gente está aqui para isso. Exatamente. E aí, antes de compartilhar a tela, eu já vi que tem uma pergunta ali que eu acho incrível, eu adoro essa pergunta, então eu vou aproveitar e responder a Grace aqui, porque ela perguntou pra gente se é necessário ter uma formação em design para uma atuação mais completa em UX UI, e na verdade não precisa, né? Eu acho que hoje a gente está num momento muito diferente de educação, né? Claro que eu também não vou falar assim, não estude, né? Não é esse o propósito da minha fala. Mas a gente não precisa ter uma formação de graduação de 4, 5 anos, por exemplo, para começar a atuar. Inclusive, hoje a gente encontra aí N designers ou N programadores que não têm uma formação e são, às vezes, inclusive, melhores do que alguns que têm, porque é uma série de outras skills que se envolvem, tem muita pesquisa, tem muito material, e é uma área extremamente em expansão.
né? Então, muita coisa nova surge o tempo inteiro, né? Então, assim, você não precisa entrar numa graduação. Claro que a graduação vai te dar outros valores e outros conteúdos, outras coisas, né, para sua jornada de designer, mas eu te dou certeza, assim, que você encontra muita coisa para o seu dia a dia fora de uma universidade, tá? Então, não sei se isso responde, espero que sim. Muito bem, vamos lá então, Stephanie. Vamos lá, então. Minha tela aqui, então. Boa. Muito bem, já estão vendo? Stephanie, consegue tá carregando. Para mim, tá carregando. Agora foi. Pessoal, para vocês apareceu? Vamos ver só se o pessoal... Opa, foi. Vamos lá. Maravilha. Então, o que eu preparei aqui, pessoal? Eu basicamente montei um projeto como se fosse uma empresa mais recente, uma empresa menor, né, que oferece um serviço que é basicamente um mix de uma agência de viagens com um serviço de conveniência, de emissão de passagens. Então, é uma empresa que te ajuda aí a ter um melhor resultado na sua própria viagem, né? Então, claro que é um briefing totalmente amplo, né? Então, a gente não vai entrar nesse mérito de detalhes, por exemplo, de que a empresa faz e tudo mais. Eu acho que aqui é realmente a gente mais conseguir estruturar o projeto, tá? Então, o que eu quis propor aqui pra gente, né? Começar esse início com esse header, esse banner, né, que seria essa parte inicial aqui onde a gente tem o menu, alguns botões de cadastro, de login, se o usuário tiver isso. Aqui uma tela inicial, onde seria esse banner, né, que a gente não fez nenhum slider, que é aquele item de ficar passando outras fotos. Os botões que a gente chama de call to action, né, chamadas de ação, então a gente sempre tenta trazer isso para o usuário, para que ele veja valor e consiga interagir de forma fácil. Aqui a gente traz um pouquinho dos serviços, eu vou até dar um zoomzinho maior aqui para ficar mais fácil de ver. Então aqui a gente vai ter a seção de serviços, que é essa aqui que vocês estão vendo agora. A gente vai ter uma seção de destaques, então aqui eu trouxe 2 destaques. Esse aqui é o que a gente chama de hover, ou hover para alguns. E aqui a ideia é de passar o mouse e ele ter alguma interação. Então eu já simulei ela para a gente poder enxergar como é que seria essa interatividade. Um pouquinho mais embaixo eu trago planos, então imaginando que isso aqui pode ser realmente um serviço que tem modalidades, né? Então a gente pode ter um plano mais básico, que seria grátis. A gente vai ter um que é o intermediário e vai ter o viajante pro ali, que seria realmente o pro, né? A gente fecha um pouquinho, então, a landing page com essa seção aqui, que é um final de um call to action, onde a gente faz mais uma chamada de gatilho para conversão, que é extremamente importante hoje em praticamente todos os projetos. E aqui a gente traz esses 2 botões também, como a gente já tinha trazido lá em cima. E, por fim, o nosso rodapé. Então, assim, é uma estrutura teoricamente completa, né, do que a gente precisa assim para uma landing page ou para um produto, né? Se a gente vai parar para pensar numa constituição de uma empresa nova, mais recente. E aí agora o que a gente vai fazer é construir ela do zero juntos, né? Então muito do que eu vou mostrar aqui, pessoal, acho que é super válido a gente falar isso também. Pode ser um pouco mais corrido, porque o tempo também é mais curto, né? Então ao longo do curso vocês vão ter isso com forma mais cadenciada, então a gente realmente entra a fundo em cada detalhe, nas variáveis, ou como construir outros pequenos elementos, né, que talvez a gente não tenha tempo hoje. E claro que eu vou estar mostrando para vocês aqui algumas práticas que talvez existam 1000 formas de chegar no mesmo resultado, tá? Então o que eu estou ensinando para vocês não é uma fórmula de bolo, não é uma lei marcial de, nossa, o Rafael falou que assim só existe essa forma. Não, é a forma, às vezes, que é mais conveniente para mim, ou a forma que eu acho que também seja mais rápida ou mais assertiva, e eu vou estar ajudando vocês a talvez achar até alguns atalhos. Mas se vocês descobrirem outras formas de chegar nesse resultado, não tem problema. O que importa, óbvio, é que fique bem estruturado, bem documentado, que tenha essa possibilidade de passar isso para um programador e assim por diante. Ok? Bom, dito isso, então, vamos mãos à massa, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, aqui vocês estão vendo que a gente tem o nosso primeiro frame, né, dentro do Figma, a gente tem uma estrutura de frames, que é que vocês vão aqui do lado, ó. E aí, para a gente criar um novo frame, a gente tem que vir aqui em cima, ou apertar a tecla F, né? Aqui do lado, nesse outro painel, vocês veem algumas configurações, algumas características desse projeto aqui, desse frame, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma largura de 1440, né? E essa altura de 4181. Como eu já sei que a altura é essa, porque a gente vai estar clonando, né? Eu já vou criar, então, um frame com essas proporções. Eu vou pegar aqui, por exemplo, cliquei em frame, aqui ele vai me dar algumas possibilidades, vou clicar em desktop, e ele já criou para mim um frame aqui do lado. Vou arrastar para cima aqui só para ele comparar os dois. Aparece aquela linhazinha vermelha, né, quando a gente precisa. Eu vou falar aqui que então que é o webinar. Então esse aqui é o nosso frame onde a gente vai estar trabalhando. Só que vocês já estão vendo que ele não tem a mesma altura, né? Eu preciso que ele tenha aqui 4181. Então eu posso vir nele aqui e 4181.
dei Enter, e agora a gente já tem ele aqui igualado em altura, né? Muito bem, então agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, para estruturar isso, é definir algumas coisas. Claro que aqui a gente já tem algumas definições de cores, tá? Então, depois eu vou desconstruir um pouco disso, né? Eu gosto de separar e determinar os styles, né, que a gente tem no arquivo, para que a gente tenha consistência. É basicamente a ideia da gente ter os mesmos tons, o mesmo tamanho de fonte, em títulos X, e assim por diante, para que não fique aquele Frankenstein, assim, né? Então, bom, vamos começar então pela parte mais básica, né? Eu vou colocar esse título aqui em cima, então, e vou começar a construir nossos primeiros botões. Qual que é a vantagem do Figma? No momento que a gente constrói um botão, a gente pode começar a reutilizá-los, né? Então, alguns elementos que a gente for usando, a gente pode depois copiar com facilidade, e isso acelera muito o nosso trabalho. Vocês vão ver como realmente dá pra fazer coisa rápida, mesmo que tenha algumas sessões aí de trabalho, né? Então, quando a gente vem aqui, vai clicando dentro do componente, a gente já sabe aqui as características da nossa layer. Então, as fontes que eu estou usando para título, por exemplo, são Montserrat, né, como vocês estão vendo aqui na parte de text na direita. Eu já tenho aqui uns tamanhos. Eu não vou ficar copiando tão literal as coisas, né, porque eu acho que a gente pode ir construindo junto. Se ficar diferente, não tem problema, não tem aqui um certo e um errado. Eu vou mostrar como é que constrói, tá? Para alguns outros textos, por exemplo, eu usei uma outra fonte que é a Roboto, ou Robot, né, e aí ela faz essa composição com a Montserrat, que é mais gordinha, né, ela é mais rounded, então a gente consegue ter uma composição legal de títulos e corpo de texto. Muito bem, então eu vou, primeira coisa de tudo, separar essas colunas, né? Então eu vou criar um grid aqui para ficar mais fácil. Quando eu clico no frame, aparece aqui um layout grid. Quando eu venho nesse mais, eu consigo adicionar um grid. Isso vai balizar, pelo menos, e guiar a gente no que a gente precisa. E vou determinar que são colunas. Vou falar aqui que são 12 colunas, por exemplo. Opa. 12 colunas. 125. É coisa demais, né? E aí eu vou botar uma margem lateral, assim, de uns 80, né? Claro que aqui são medidas não oficiais, o grid ele tem N formas de ser construído. Então aqui a gente pode trabalhar com 110, aqui a gente pode ter N outras variações para que a gente tenha essas laterais, tá? Eu não vou entrar nesse mérito agora de criação de grid, porque é um assunto super denso, né? Depende muito também da forma de constituição, se tem algum framework envolvido, se tem programador envolvido e assim por diante. Aqui eu vou usar o nosso grid mais para ajudar a gente a criar e deixar com que as coisas fiquem mais alinhadas. Esse é o nosso propósito por enquanto. Ok? Então vou deixar até esse aqui por hora. Se eu aperto Ctrl G, ele esconde, né? Então aqui, ó, Layout Grids. Mas eu também posso clicar aqui e esconder no olhinho. O olhinho sempre esconde ou exibe algum elemento. Pois bem, então agora eu vou aqui já em cima e vou definir que eu vou ter o meu título aqui, pegando, por exemplo, essas 5 primeiras colunas, né? As primeiras colunas. E vou falar então que é nossa primeira landing juntos sobre viagem. Ponto. Então aqui eu já tenho o título. Como vocês estão vendo, como eu só trouxe aqui o caixa de texto, ele vem com conteúdo padrão, né? Ele pega, às vezes, até a última configuração do documento. Então o que eu tenho que fazer aqui? Com essa layer selecionada, eu venho aqui do lado e vou buscar a fonte que eu quero, que é, por exemplo, essa Montserrat. Vou dar aqui os 56 de tamanho. E vou falar que eu quero que seja semi-bold. Então já ficou até mais parecido. Nossa, mas ficou agora extremamente amontoado. Não é o que a gente quer. Como é que eu faço então para aumentar? Eu vou ter que espaçar um pouco mais esse line height, né? Então eu vou botar um número maior do que a fonte para que tenha esse intervalo entre as linhas. Então vou botar aqui, por exemplo, 62. Então a gente já vê aqui que realmente já deu uma espaçada melhor, né? Que eu vou só ajeitar a caixa de texto para seleção. Eu até consigo já dar uma empurradinha para ficar ainda mais parecido. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu não quero que seja preto a fonte, eu quero que tenha esse tom de cinza, né? Então eu posso vir aqui em Fill, no mesmo painel, com a layer selecionada, e aí eu posso ou usar esse conta-gotas para escolher a cor que eu quero, por exemplo, aqui vocês estão vendo, ó, então ele vai vasculhar qualquer outra cor, ou eu posso pegar outras cores que já estão no documento, aqui tá vendo tudo isso porque obviamente eu tenho esse frame do lado, então ele já teve essa base para trazer as cores, ou eu posso simplesmente vir aqui e escolher a cor no olho, né? Então, vou fazer de forma livre aqui também, para que vocês possam ver. Bom, fechou. Fiquei com esse 55555, né? Então, mesma coisa, se a gente quiser sumir, ou te quiser adicionar outras cores, ou tirar essa aqui, a gente vem aqui, troca, ou clica aqui também e vai alterando de novo a que a gente precisar. Beleza? Bom, vou devolver ela aqui. E agora eu vou criar o nosso primeiro botão. Então, para o botão, eu tenho que vir aqui em retângulo, aqui em cima, ou apertando R,
E aí eu já vou criar também alinhado ao nosso elemento. Vou botar aqui uma altura do botão de uns 50, vou botar 58 pixels, 56 pixels, que seja. E aí vocês já estão vendo que ele já tomou uma forminha, né? Eu já consigo alinhar com o texto. E aí aqui nesse elemento, ó, Corner Radius, eu vou determinar qual é a dobra que as quinas terão, né? Como é que eu vou arredondar essas quinas. Então, por exemplo, eu vou botar aqui 12. E aí ele já viu com aquela cara mais arredondada, né? Bordas mais arredondadas, geralmente elas são mais amigáveis. Então, como é o que a gente está buscando aqui, perfeito, vamos em frente. Então, eu já vou aqui, por exemplo, buscar esse tom de rosa, né? Por exemplo, usando aqui nosso conta-gotas e trazendo para cá. Como eu tenho um outro botão aqui do lado, eu já vou até largar ele um pouquinho, para que não fique tão estreito, né? Porque eu vou precisar de texto. Eu vou clicar nele e segurando Alt, vou arrastar para o lado, e ao largar o clique, depois eu solto o Alt, ele clonou o meu objeto. Só que como vocês estão vendo aqui, ele não é rosa, né? Ele tem só a borda rosa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar ele, tirar o preenchimento e adicionar o stroke, que seria esse outline, essa linha externa aí, né? Então eu vou botar aqui um maisinho para adicionar, né, uma característica desse tipo de estilo. E aí eu vou selecionar o rosa que já está aqui no meu documento e pronto, já tem aqui. Vocês estão vendo que ainda tem uma diferença, né? Tem uma borda aqui mais espessa, mais grossa do que eu tenho aqui. Então eu posso clicar nele de novo e selecionar aqui a espessura da minha borda. Então, vocês estão vendo agora, já ficou bem mais parecido. O que eu vou fazer agora? Eu consigo ver aqui que a gente tem uma fonte dentro, obviamente que não é uppercase, né? Ou seja, ela tem, não é a caixa alta, como a gente fala. E aí eu vou escrever da mesma forma. Então eu vou colocar aqui fora, esqueci de estar escrito serviços. Ver serviços. Vocês estão vendo que ele trouxe a característica de fonte desse título aqui que a gente trabalhou, né? Então, obviamente, vai ficar grotesco. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou reduzir para uns 16 pixels, uma fonte confortável para leitura. Vou centralizar, ou seja, eu preciso selecionar esses dois elementos e vir aqui centralizar da forma que eu achar ideal. Então, por exemplo, assim. E aí, obviamente, agora o preto ficou bem estranho. Eu vou clicar aqui no fio e vou selecionar o branco aqui, ó. Então, vocês já estão vendo agora que eu tenho esse botão já mais na carinha que a gente estava buscando. Para melhorar tudo, para não ficar esse monte de layer aqui também, eu gosto de agrupar as coisas, porque fica mais fácil da gente selecionar, arrastar, clonar no futuro, né? Então eu já posso vir aqui e agrupar, ou eu já vou antes, na verdade, clonar esse texto para cá, mudar o fio dele, tá? Mudar o fio dele. E aí agora eu posso agrupar. Eu seleciono os dois elementos e dou um Command ou Ctrl G. E aí vocês estão vendo aqui do lado que ele fez um grupo, ó. Então aqui dentro do grupo tem os dois elementos. Então eu posso chamar isso aqui de botão. Botão cheio. Olha os nomes aí maravilhosos que eu tô dando. E aí aqui do lado desse outro botão, eu vou escrever agora faça contato. Vocês estão vendo que agora desalinhou, porque o tamanho do texto é diferente. Eu poderia ter centralizado o texto. Ou então eu posso, de forma mais fácil também, só centralizar um com o outro, né? Seleciono os dois e venho aqui de novo. Aqui eu também vou agrupar e vou chamar isso de botão linha. Beleza. Agora então eu já tenho nossa primeira parte aqui do banner. Para que a gente tenha essa foto, eu primeiro tenho que construir esse elemento de fundo, né? Que é o que a gente está vendo aqui. Então, como é que a gente faz ele, né? Eu vou pegar de novo o nosso retângulo, apertando com a tecla R, e vou criar aqui de forma até um pouco solta, ó. Vocês vejam a criação. E vou dar uma cor para ele. Então, de novo, vou trazer o rosa, para ser outra cor. Ele ficou aqui quadrado, tá? Mas a gente quer que ele fique diagonal. Então eu vou clicar duas vezes nele. Vocês estão vendo agora que ele assumiu uma outra forma, né? Então as quinas, eles passaram de quadrado para esse redondinho, onde a gente consegue manipular essas bordas, ou os meios. Então se eu clico nessa bolinha, eu consigo arrastar para dentro e transformar esse vetor, esse shape, né? Sem que ele perca na qualidade nem nada, porque, afinal de contas, ele não é uma imagem, né? Então aqui vocês já estão vendo que eu consigo manipular de forma fácil. Agora, a gente vai construir, então, essa parte da imagem, que vai ser também com outro retângulo. Então eu vou pegar aqui e vou colocar o retângulo, como vocês estão vendo agora, sem alinhar, né? Eu não estou pegando nada de grid por enquanto. Eu estou fazendo de forma até mais solta, sem comparar com aqui muito. E aí agora, pessoal, tem algo no Figma que eu acho incrível, né? Que é a parte de plugins, como vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho alguns plugins que eu uso bastante, então eu já deixo eles até instalados.
E eu super recomendo que vocês venham em Manage Plugins aqui, por exemplo, plugins, né? Para que vocês possam instalar o de vocês, buscar algumas opções, experimentar, porque ele tem muita opção. Claro que agora a gente não vai ter muito tempo para isso, mas eu vou trazer um que é o do maior banco de imagem hoje, acredito, grátis que a gente encontra, que é o Unsplash. Né? Se vocês quiserem buscar imagens legais para usar nos projetos, pode acessar lá, unsplash.com. Vocês vão encontrar um número absurdo de imagens legais para todos os contextos que vocês conseguem imaginar. O que a gente vai buscar agora aqui pelo meu plugin, depois de selecionar esse shape, né, como vocês estão vendo aqui, ele está selecionado, eu abri o plugin e vou buscar agora por travel, por exemplo. O problema é, claro, que as coisas são em inglês, né? Então a gente tem que buscar aqui com as palavras-chave em inglês. E aí que a gente vai ter uma gama, inclusive a imagem que eu usei. Ó. Então eu posso clicar nela, como eu estou com esse shape selecionado, vai aplicar essa imagem dentro do meu shape. Então é quase mágica, e eu ainda consigo expandir, ele mantém essa proporção. Então, mais uma das coisas que eu realmente faz com que eu amo o Figma, né? E aí eu também consigo arredondar as bordas, porque quero que fique aquela carinha mais amigável. Então eu seleciono o shape também, e adiciono aqui, por exemplo, uma bordinha mais arredondada. Ó, como vocês estão vendo aqui, ele ficou arredondado nas bordinhas, né? Então aqui a gente já chegou bem próximo do resultado, vou até expandir um pouco a imagem, para que a gente tenha aquela mesma carinha. E aí, isso aqui é uma alternativa, tá, pessoal? Nada impede de eu arrastar a imagem aqui para dentro, se eu já tiver ela no meu computador, e outros vários métodos, tá? O que eu estou usando aqui é um plugin, porque ele realmente te acelera muito o projeto, te dá uma gama aí muito grande de opções. Aqui do lado, você já vê que como eu fiz aquele método do plugin, ele traz aqui o fio com uma imagem, né? Então, se eu sumo com a imagem, ele continua tendo o shape aqui. É como se ele tivesse dois preenchimentos. Eu posso adicionar até um terceiro. Se eu vier aqui, por exemplo, eu já começo a adicionar um gradiente, ó, que é esse linear aqui que a gente está vendo. Esse aqui já é um pouco mais profundo, e aí no curso a gente fala com mais detalhes. Bom, agora então, vamos trabalhar nessa parte desse nosso logotipo que foi feito super manualmente. Então, vocês estão vendo aqui que eu selecionei, ele tem duas fontes aqui, então ele é feito de uma forma super simplista, né? Então aqui vocês estão vendo, vocês estão vendo agora que ele tem aqui esse shape que é separado em duas cores, super simples, nada de logotipo profundo, porque não é a ideia aqui, e eu vou construir ele de novo com a própria fonte Roboto, né? Então aqui eu venho viagem agora, ou viajar agora, né? Viajar agora. Até já trouxe a fonte porque eu cliquei, né? Então, mas vamos supor que ele viesse aqui com uma Arial, né? Então ele viria assim, por exemplo, escrevi com tudo maiúsculo, eu posso vir aqui nos três pontinhos e selecionar que eu quero que ele seja esse uppercase, que é o caixa alta. Então agora não importa se eu estou segurando Shift ou se eu estou com o famoso Caps Lock, ele agora vai ficar sempre em caixa alta, tá? Tem que lembrar de desmarcar caso vocês não queiram. Então, bom, a gente não quer Arial, a gente quer a Roboto. Então já ficou nessa mesma característica. Eu posso mudar o tamanho, ou agora eu posso selecionar só um pedaço da cor da fonte, e aí botar em rosa, ou então vir agora no outro pedaço e selecionar a cor que eu quiser, que aí pode ser inclusive também um pouco mais no olho, né? Posso trazer um pouco mais do tom de azul, ó, para ajudar na composição, e aí já ficou mais parecido. Eu posso obviamente trazer para o black, né? Então selecionando a fonte toda, botar em black, e aí ela vai ficar cada vez mais próximo do que a gente vai indo lá. Bom, agora também eu preciso então de home, sobre serviços de contato, que é o nosso menu, e aí eu vou criar aqui em cima. Então a gente vai ter o home, né, seleção de texto, ó, como é que eu fiz isso? Eu posso apertar a tecla T, ou eu posso vir aqui em cima em texto. Então eu vou clicar nele, cliquei, soltei aqui, e agora eu vou digitar home. Com Alt eu vou copiar, botar sobre, vou copiar agora os dois. Já vou jogar, porque aí eu venho aqui, edito, boto serviços, e venho aqui e escrevo contato. Como vocês estão vendo, ficou horrível, né? A ideia é exatamente essa. Então o que a gente vai fazer? Desconstruir essa mesma carinha que está no título, né? No nosso logotipo. Eu vou trazer aqui uma fonte, por exemplo, 16, eu vou botar a nossa Roboto mesmo aqui, só que ela regular, e vou tirar aquele uppercase, como eu expliquei para vocês, que está aqui selecionado. Então eu vou botar ele como digitado, né? Claro que às vezes na digitação acontece isso aqui, ó. Como estava tudo uppercase, deu errado. Então eu posso também selecionar para que a primeira letra fique maiúsculo de todas elas. Só que aí agora abriu um novo problema, né? Ó, cada um está num espaço diferente, fica tosco, né? Então eu quero que elas todas tenham o mesmo espaçamento. Como é que eu faço isso? Seleciono as 4, nesse caso, e aqui nessa última opção de alinhamento, eu vou ter essa de distribuir horizontalmente os espaços. E aí agora ele encontrou esse equilíbrio que a gente estava buscando.
Aí eu consigo alinhar também, selecionando os 4 com o logotipo, e já temos o nosso menu aqui clonado, né? Então aqui eu também consigo, se eu precisar, mudar a cor, né? Então eu posso botar um outro cinzinha, aquele nosso 555, por exemplo, do título, ele fica mais elegante. Posso agora também copiar o nosso botão aqui para cima. Vocês estão vendo que ele está aqui, ó. Então o que acontece? Mesmo que eu mude de cor, ele está atrás do shape, né? Então, eu sei que está difícil de ver aqui, eu vou até mudar um pouquinho, vou botar em branco já, ó, que é o que a gente está precisando, né? Então, vou botar aqui todos os que estão em rosa, vou botar em branco. Vocês estão vendo que ele desapareceu, porque esse shape está em cima. O que eu tenho que fazer? Jogar ele para trás, ó. Então, botar ele embaixo de tudo. E aí, o nosso botão aparece. Então, aqui eu já vou fazer o cadastrar. Então, aqui eu seleciono ele e diminuo, estou fazendo tudo no olho, tá, pessoal? Então, óbvio que vocês podem botar as medidas mais exatas, assim, então escrever aqui, por exemplo, vai ficar certinho 150 e assim por diante, tá? Então, aqui eu vou até espaçar, posso centralizar a fonte e depois selecionar os dois e centralizar. Isso fica bem mais harmonioso para os olhos, tá? E aí aqui eu posso de formas também bem simples, ou clonar ele, ou pegar esse aqui do grupo, e aí eu vou botar aqui o login. Eu sei que a fonte lá é rosa, e agora aqui eu quero que o botão inteiro seja branco. Então eu vou selecionar ele e vou botar o fio que estava sem e botar ele na cor branca. E aqui a gente já tem então o nosso início, né? Claro que agora ele está totalmente solto, né? Então fora de grid, fora de tudo, né? Então o que a gente vai fazer agora? A gente ativa de novo o nosso grid. Então eu posso clicar aqui, como eu expliquei para vocês, e ativar ele, né? Como ele estava desativado. Agora eu posso trabalhar da forma que eu quiser. Geralmente a parte de menu ela é fluida, né? Então a gente tem aí geralmente larguras diferentes, mas a gente entra um pouco num caráter mais programação. Mas eu posso trabalhar de forma mais fluida para que ela ocupe o espaço, o monitor for maior. Então aqui eu tenho uma preocupação menor com essas larguras. Aqui que já é um outro negócio. Então o ideal é que a gente comece junto a uma coluna, né? A gente vai posicionar esse elemento e vai também aqui alinhar. Ou seja, eu estou falando que essa imagem ela ocupa 6 colunas, né? Aqui eu já consigo também fazer dessa forma, eu posso alinhar à esquerda, embora eu geralmente não goste muito. Então eu dou uma empurradinha, que é o que a gente chama aí de um padding, né? Ou seja, a gente joga esse elemento para dentro. Isso também entra um pouco em programação CSS, tá? Que não é muito nosso foco agora. Pois bem, já temos a nossa primeira seção. O que eu consigo fazer aqui para facilitar a nossa vida? Eu consigo selecionar esses itens todos. Segurando o Shift, eu desmarco esse. Vocês estão vendo que selecionou só aqui em cima. Então eu vou dar um Command ou Ctrl G e vai agrupar. E aí eu consigo, de novo, selecionar tudo. E aí agrupar mais uma vez. Então tem grupo dentro do grupo. E aí a gente pode falar que esse aqui é o nosso banner, né? Então, ou banner mais menu. Então a gente sabe o que tem aqui dentro. Não fica aquela bagunça visual aqui do lado, tá? Isso que eu não tô nem renomeando as layers nem nada, nem as camadas. Eu tô só fazendo de forma mais rápida. Bom, aí agora a gente vai entrar nessa parte que aí a gente já começa a ter bastante componente para reutilizar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essas partes textuais, né? Então eu vou aqui jogar já, por exemplo, seleção de texto. Vou escrever então nossos serviços. Então a gente já veio um pouco com as características que a gente gostou, né? Então eu vou botar ele na cor rosa, eu vou tirar esse semi-bold e deixar ele regular, que ele fica mais parecidinho, e vou manter o 16. Aqui eu consigo, por exemplo, espaçar o espaço entre as letras. Então se eu botar, por exemplo, 10, vocês viram que ele deu uma engordadinha, né? Assim, ele realmente espaça as letras. Então a ideia é exatamente essa, para que fique diferente daqui. E eu vou deixar um pouquinho maior aqui do lado. Vou até diminuir um pouquinho, porque eu acho que ficou demais aqui em porcentagem. Então, vou botar 8% que já resolveu. Bom, aí agora eu vou aproveitar que a gente já tem esse texto aqui, que é bem parecido com o que a gente tem embaixo, selecionar ele e vou arrastar aqui para baixo, com Alt. E aí ele clonou. E eu consigo editar de forma mais fácil, mais rápida, né? Então vendemos experiências e sonhos. Maravilha, tá gigante. Vou botar aqui um 38 que seja, já ficou um pouco mais parecido, né? Então, beleza. Aqui vocês estão vendo que ele está mantendo o grupo, porque ele está dentro daquele grupo que eu criei. Vou tirar essa nossa layer para fora do grupo banner menu, porque a gente não precisa dela. Bom, aí agora a gente vai ter o nosso primeiro texto de corpo, né? Que é esse aqui, Lorem Ipsum. Então aqui pode ser qualquer coisa. O que eu gosto também dos plugins, como eu falei do Figma, é que a gente consegue, de forma super fácil, né, expandir essa caixa de texto aqui, ó, por exemplo, até onde eu quero, selecionar ela, vir de novo em plugins e tem um
plugin que chama Lorem Ipsum, né? Lorem Ipsum é um texto de marcação, quando às vezes a gente não tem o texto final, a gente pode construir para que acelere o processo. Tem gente que não gosta de usar, aqui não vamos entrar de novo nesse mérito, né? Mas aí ele ocupa o texto de acordo com a caixa que a gente construiu. Então, como eu larguei, ó, ele colocou Lorem Ipsum até aqui. Então funciona redondinho para aquilo que a gente precisa, tá? Então já ficou aqui o nosso título, que inclusive é o que a gente vai estar utilizando aqui embaixo, ó. Então, esses títulos que a gente construiu agora, a gente vai reutilizar em mais 2 sessões. Bom, agora então vamos construir a nossa caixa, né? Então, retângulo de novo. Vou aqui construir ela meio que no olho. Então, vou deixar aqui um pouquinho mais gordinha. E, obviamente, não é fio, né? O que a gente tem aqui que botar é um stroke, que seria essa linha de fora. Então, eu vou botar aqui um cinzinho um pouco mais claro, para ficar mais próximo ali, ó. Beleza? Vou arredondar nossas quinas, porque tá tudo ficando arredondado, vai ficar mais consistente visualmente. E agora eu sei que eu posso, de novo, clonar ela. Então, eu vou segurar Alt, vou arrastar para o lado, e mais uma vez, tá? Então, já sei que aqui eu preciso, de novo, igualar os espaços. Então, vou distribuir horizontalmente, e aí eu posso alinhar na página. Ó. Então, ficou, quando eu arrasto o grupo todo, ele vai marcar para mim quando eu estiver no meio. Então, aqui, ó, marcou com essa linha vermelha, o Figma ele te apresenta, tá no meio, tá centralizado, né? E assim por diante. Na verdade, é essa aqui, ó. Pronto. Então, agora já tem nossos quadrados. Uma coisa que eu sempre utilizo e eu super recomendo para que a gente não fique selecionando os quadrados toda hora, isso dá uma dor de cabeça, uma encheção de saco. Então eu venho aqui, ó, e bloqueio os quadradinhos. Eu marco esse cadeado e agora eu não consigo mais selecionar eles, ó. Então eu preciso desativar para que eu volte de novo a selecioná-los, né? Então, vou deixar eles marcados assim com cadeadinho. E agora, vou de fato construir os outros elementos, tá? Então, a primeira coisa aqui é um retângulo de novo, né? Eu quero que ele fique quadrado. Então, vocês podem fazer no olho como eu fiz, ou vir aqui e dizer que vocês querem que seja 60 por 60. Ó. Então, como eu estou com isso aqui conectado, ele vai manter os 2 itens juntos. Então, aqui eu vou no tom de rosa, só que aí eu vou deixar com 10% de opacidade, né? E vou arredondar de novo, para que ele fique nessa cara mais transparente. Ele fica um rosa bem sutil. Claro que eu posso selecionar a cor direto, ou eu posso usar a mesma escala e só pegar esse nível de transparência, que vai ficar muito mais fácil. Aí agora, eu vou pegar o título, né, que a gente já falou antes, vou reaproveitá-lo, e vou botar selecionando, ou mais fácil, opção 1, diferente ao texto aqui, né? E aí eu vou diminuir bastante, talvez para um 22. Então, beleza. E aí agora eu tenho esse corpo de texto, que é basicamente o que a gente já viu aqui, ó. Então eu posso trazer ele para cá e diminuir a caixa. Ficou horrível, né? Por quê? Porque o line height tá gigantesco. Então eu vou ter que clicar aqui e botar, por exemplo, um 20, para que ele fique mais ou menos dentro da caixinha de acordo com o que a gente está precisando. Vou até diminuir um pouco o texto para não ficar tão estranho, tão diferente do que a gente tem lá. Posso aumentar para ficar assim? Posso. Aí vai do gosto, tá? Não tem problema. Aí já tá com essa corzinha de cinza, e aí agora eu vou trazer a mesma fonte, só que agora trocando a cor, é que ela fique com uma cara mais de botão. Então aqui conheça mais, e vem aqui pro rosa, para que ele tenha essa estrutura. Bom, como a estrutura é a mesma, como vocês estão vendo aqui, e eu não estou selecionando o quadrado porque eles estão bloqueados, eu vou trazer para cá e já vou clonar. Opa, segurando o Alt, clono aqui, e agora eu posso mudar, opção 3, opção 2. O que está faltando agora? O nosso ícone, né? O ícone, de novo, mais um plugin sensacional que a gente encontra no Figma, tudo grátis, tá, pessoal? Então a gente tem esses Feather Icons. Então quando a gente clica aqui, ele vai te dar uma gama de ícones, tá? Tem N fontes para te achar ícones legais. Então você pode achar no Flat Icon, tem The Noun Project e tem outros vários lugares e sites que você encontra. Aqui também é mais para facilitar. Então, como a gente não está muito preocupado com quais ícones que são, porque são vários aqui para a gente procurar, né? Eu vou, obviamente, clicar em um aqui e só trazer ele para o projeto. Né? Deixa eu achar onde que ele foi. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ó, ele me mostra em que lugar que ele se escondeu. Então, ele estava aqui atrás do box. Então, vou arrastar ele para o nosso projeto. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque ele está vindo de forma desconstruída, ele vem como um frame, né? Então, ele vem um vetor e ele está na criação de um vetor. Quando você clica no frame, né, desse vetor aqui, quando você clica aqui nesse frame, ou quando você clica nos vetores, que é o que está no nosso caso aqui, e aperta Command ou Ctrl E, né, ou vem aqui no botão direito em cima dele e aperta em Flatten aqui, ele une o vetor em um só elemento, né, que é exatamente o que a gente está buscando. E aí agora vocês conseguem manipular com muita facilidade. Ó.
Então aqui eu consigo ver que eu já centralizei lá. Então aqui está resolvido. O que eu vou pegar? Vou pegar esse da câmera aqui. Ó. Então vou arrastar ele para dentro, centralizar ele com elemento. Não foi automático agora, então tem que selecionar os dois. Pegar a câmera. Então tá aqui os dois elementos. Ó. Command E. Então vocês estão vendo aqui. Muito bem. Posso deletar. Agora eu vou mudar a cor dele para rosa. E aí eu vou botar um outro ícone qualquer aqui também, para que a gente simplesmente finalize esse pedaço aqui, porque eu acho que já ficou super claro, né? Ele vai alinhar sempre quando eu estiver dentro do mesmo frame, tá, pessoal? Então aqui, ó. Agora ele está alinhando porque ele está dentro desse frame webinar. Como eu joguei aqui, ele criou um novo frame. Era por isso que não estava alinhando antes. Muito bem. Então agora já temos aqui a nossa segunda sessão prontinha. Eu já posso, então, agrupar ela, né, para que a gente também limpe um pouco. Vou até desmarcar aqui os 3 itens. Né? Agora eu consigo realmente selecionar tudo. E já posso falar que a gente tem nossos serviços prontos. O que eu quero agora? Eu quero clonar esses 3 fontes. Então, vou clicar 2 vezes aqui, clicar nessa aqui de novo, segurando o Alt, vou arrastar aqui para baixo. Ó. Então, beleza, clonei, né? Vou agora jogar eles para fora de serviço, porque não é desse grupo mais, e já posso até bloquear serviços, ó, se eu quiser. Então, eu não seleciono mais nada que está aqui em cima, aqui embaixo. Então, nessa parte aqui agora, eu vou chamar de nossos destaques. E aqui, soluções customizadas, tá? Para as necessidades. Beleza. E aqui o texto eu vou manter o mesmo, porque, enfim, também já era lá no início, não faz tanta diferença. E eu estou mantendo os mesmos espaços para que a gente tenha consistência. Então, mesmo tamanho de fonte, mesmos espaços. E agora, para a gente finalizar esse primeiro bloco do projeto, né, para que a gente volte com a Stephanie para que ela apresente um pouquinho mais do curso, eu vou mostrar como é que a gente monta, então, esses 2 cards, muito parecido com o que a gente já fez lá no primeiro banner, mas a gente vai trabalhar um pouquinho com esse gradiente linear aqui em cima da imagem, que é o nosso hover, né? Ou seja, eu passei o mouse e alguma animação acontece. Isso é muito importante a gente sempre desenhar, projetar, porque um programador ele vai precisar dessa clareza, né, quando ele for construir o código, por exemplo, para saber como é que é o comportamento de um componente, né? Então é legal a gente desenhar e explicar para ele, mostrar como é que é esse recurso, né? Muito bem, então aqui eu vou selecionar o retângulo de novo, vou pegar e montar o nosso quadrado inicial, vou alargar ele um pouquinho até para não ficar quadradão, né? Vou arredondar nossas bordas para 12, como a gente tem feito até então, e já vou clonar para o lado, para que fique a mesma forma. Vocês estão vendo que aqui não ficou tão igualzinho, então selecionando os 2 eu posso vir aqui na borda, segurando o Shift, ele diminui proporcionalmente, tá? Então aqui já ficou mais ou menos alinhado, não ficou aquela coisa, mas aí eu posso pegar aqui no olho, ó, e aí agora tem que estar centralizado. Beleza? Bom, primeira coisa que eu quero fazer agora, então... Opa! Primeira coisa que eu quero fazer agora é colocar as imagens. Oi? Não, só que deu uma congeladinha aqui um momento, mas já voltou. Ah, já voltou? Então ótimo. Já voltou. Bom, aí a primeira coisa que a gente vai fazer agora, então, é botar imagens, né? Eu vou vir aqui em plugins de novo. Eu já instalei o meu Unsplash, então fica fácil. Vou abrir, aqui rodando, ó. Abrir o Unsplash, e agora eu vou botar de novo, então, Travel, né? Viajar aqui. Então, vamos ver. Tem até o pessoal está perguntando aqui, o Vitor, tem como importar os ícones e imagens? Tem N processos, né, Stephanie, assim, eu acho que é legal, já pode me perguntando qualquer coisa, tá, que eu já vou até respondendo. Aqui eu usei um plugin, né, mas se a gente tivesse usado um site, por exemplo, o Flat Icon, que é um dos mais famosos que a gente tem hoje, se você baixar em SVG, só precisa arrastar para dentro do projeto que vai funcionar da mesma forma. O plugin, ele serve como se fosse um atalho para esse site, né, ou para um outro recurso, entendeu? Tá, entendi. Então você consegue entrar no site, baixar, e aí arrasta para dentro aqui do Figma, e ele já funciona, já entra no projeto da mesma maneira que vocês viram agora. O que eu estou mostrando é mais um atalho mesmo. O pessoal está perguntando também da questão do WordPress e do Figma. Alguns perguntaram qual que era a diferença de um para outro. Ah, legal. Eu vou explicar o que é o WordPress depois, né? Porque o WordPress já entra na parte de programação. Então, como ele não é exatamente a ver com a nossa landing page agora, eu explico um pouquinho, assim que a gente terminar esse processo, esse bloco aqui, eu já explico com mais calma. Ah, perfeito. Pode ser? Então, claro. ótimo. Aí me lembra, não deixa eu esquecer, hein? Pode deixar. Aí, bom, vou adicionar essa imagem aqui do lado da mesma maneira, então, botão direito, com ela selecionada, plugins, Unsplash,
Vou botar mais uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho a mesma, né? Então a gente põe uma outra. Vou botar até uma outra aqui pra gente ver. Beleza? Bom, aí agora a gente tem que adicionar o texto, né? Então aqui eu vou ter destinos. Não vou fazer manualmente não, né? Vamos aproveitar, como eu ensinei para vocês, e vou copiar aqui. Então eu tenho que jogar ela para cima, porque obviamente ela está em cima da imagem, e aí eu vou escrever, ó, destinos surpreendentes. Claro que ficou ruim, porque a cor não é essa ainda, então vou trocar para branco. Vou diminuir um pouquinho o nosso line height aqui, então eu vou botar, sei lá, um 46. Fica mais próximo. E vocês estão vendo que aqui não ficou tão boa a leitura como aqui. A leitura é uma coisa importantíssima, tá? Então como é que a gente faz para deixar essa sombrinha? É a mesma estratégia do linear que a gente vai usar aqui. Se eu venho na imagem e adiciono no mais aqui uma nova camada de cor, que é aquilo que vocês já viram antes, vocês viram que eu adicionei aqui uma camada e veio branca, né? Então clicando aqui em linear, nesse quadradinho, eu já consigo trazer para o preto, por exemplo, né? Vou botar também esse outro aqui como preto, e aí obviamente agora vai ficar da forma errada ainda, porque está vindo de cima. E aí, clicando nessa bolinha, eu consigo inverter, ó, de forma super fácil. Então, eu consigo aqui inverter, ou até diminuir esse range, para não tapar tanta imagem, ó. E aí eu já tenho o nosso gradiente aqui, ó. Ficou bem parecido. A gente vai fazer algo bem parecido também aqui na direita. Então, aqui eu vou ajudamos a planejar sua viagem. Então, aqui a gente já tem o mesmo texto, porque eu só clonei, né? Vou selecionar a imagem, adicionar uma nova camada de preenchimento, que é esse fio. Ele vai vir totalmente errado, né? Vai vir com o branco e vai vir por cima. E aí eu vou trocar as duas cores para rosa, né? O que aconteceu aqui? Como eu selecionei a cor inteira, ele ignorou a transparência antiga e deixou tudo de rosa para rosa, sólido. Então eu tenho que vir aqui e tirar a opacidade. Ou já pegar do outro lado e tirar a opacidade. E aí já funcionou como eu queria. Agora o que eu tenho que fazer é, basicamente, puxar para cá, aqui também é agosto, e deixar até onde eu quero que o gradiente seja aplicado. O que ainda está faltando nesse nosso box? A sombrinha, que é essa interatividade que a gente tem geralmente quando a gente passa um mouse, né? Algo super moderno, muito legal, que muita gente tem usado, e os projetos eles realmente ficam com uma cara mais moderna. Então, isso é algo que a gente ainda não viu, mas clicando em cima da imagem, a gente tem aqui embaixo a parte de effects, né? Então a gente tem alguns efeitos que a gente pode aplicar. Se eu colocar no mais, ele já vem como padrão o Drop Shadow, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Só que ele vem totalmente desconfigurado, né? Então aqui vocês também querem adicionar uma sombrinha escura, né? Não é o que a gente quer. Então eu vou vir aqui nesse símbolozinho desse solzinho, ou se vocês quiserem escolher outros efeitos, vocês podem também depois. Mas aqui eu já consigo selecionar quantos por cento, ou vou pegar a primeira cor, né? Selecionar o rosa. Quantos por cento que a gente vai ter de opacidade. Então vou botar aqui, sei lá, 20%. Pessoal. Aí eu vou deslocar ele nesse eixo Y, que é o vertical aqui, né? E aí agora eu vou adicionar o blur, que é essa difusão, né? Quase esse efeito de vidro jateado aqui. Então eu vou, talvez, escurecer um pouquinho mais, dar até um pouquinho mais de blur, e ele já adiciona aquela cara como se tivesse um volume, vocês viram, né? Parece que eu passei o mouse e o card projetou para cima. Então isso é super utilizado hoje para dar sensação de movimento, de profundidade, e é bem legal de vocês se experimentarem e brincarem um pouquinho depois. Tá? Só para finalizar a sessão aqui, então, eu vou agrupar. E aqui a gente tem a nossa seção de destaques. Muito bem, então agora eu vou voltar lá para a Stephanie. Opa, bacana. A gente estava conversando, aquela pergunta que você começou, que você respondeu no início do webinar, falando sobre a questão de ter a necessidade de ter um diploma. Eu queria fazer uma questão em cima dessa, fazer uma pergunta em cima dessa. Independente do diploma, qual que você acha a importância da pessoa justamente ter uma educação estruturada, não necessariamente com o diploma, mas justamente procurar um curso que organize esse tipo de a pesquisa da pessoa mesmo, né? Esse caminho dela para se tornar um designer. O que você acha? Eu acho que tem vários processos, né, Stephanie? Assim, o que é a grande coisa, eu acho, da formação, né? Porque a gente está em contato com muitas pessoas com o nosso mesmo nível, né? Então é legal porque está todo mundo descobrindo a mesma coisa. Você tem acesso a muitos professores, muito rodados assim na experiência deles e na profissão. Então eles têm bastante conteúdo e vivência para te passar, né? E obviamente eles sabem os acessos e atalhos, que é muito do que a gente também está vendo aqui hoje. Então
eles sabem como te guiar. Então, isso é uma coisa muito importante. Mas nada impede, por exemplo, de você ter uma experiência, às vezes como júnior, ou como um estágio mesmo numa empresa, né, que seja, e aprender essas coisas também por outras formas. É por isso que eu falo que às vezes o diploma não é aquilo que vai realmente agregar na tua carreira, né? Ele é muito bom intelectualmente, ele é muito bom para N outras coisas. Mas como skill de trabalho, né, de prática, às vezes se trocar ideia com outras pessoas, por exemplo, funciona perfeitamente, entendeu? Se trocar uma ideia, por exemplo, com pessoas ou outros designers ou outros programadores, você vai se complementando com referências, lugares para pesquisa, fontes e assim por diante. Opa, perfeito. Parece que o pessoal tinha dado uma caidinha antes, mas agora voltou. Bom, justamente isso. Você justamente nos ajudou a fazer o curso, então você vai saber melhor do que ninguém quão importante justamente organizar essa jornada, né? Então, como que a gente chegou aqui? Justamente com essa comunicação com uma pessoa, com diversos profissionais que trabalham na área. Então, é diferente, por exemplo, você falar por exemplo, quando a gente fala de academia tradicional, a gente tem muita questão do diploma, de vez em quando a academia tem uma cultura por si só, então a pessoa acaba ficando muito no teórico e tudo, e isso é comum de acontecer, a gente vê super acontecer. Na Mentorama, o que a gente quis trazer? É justamente uma visão inovadora disso. Então, nós reunimos a experiência das pessoas que sabem o que fazem, como você, como, assim, a experiência que o profissional que você tem, a proximidade com o mercado que você tem, eu acho que é uma coisa fantástica, justamente para passar para os nossos alunos. Então, e ao mesmo tempo, você, com certeza, é aquela coisa, todo mundo já fez algum curso, aprendeu alguma coisa que depois de anos fala, mas por que eu aprendi isso? Qual que foi a necessidade? Mas é justamente isso, juntar o que é essencial e tirar esses excessos, para que a pessoa consiga ter uma experiência muito melhor. Então, quais os erros muito comuns que a gente vê para aquelas pessoas que estão procurando ou mudar de área ou se melhorar como designer, que estão realmente querendo entrar de cabeça nessa área? A gente tem o primeiro erro que é muito comum, aprender justamente com um professor que é muito teórico. A teoria tem toda a sua validade, mas essa proximidade com o mercado é uma coisa fantástica, realmente. Que nem você nos está nos dando uma super aula do Figma, que é uma coisa fantástica que o pessoal tem como usar hoje, uma ferramenta super prática. E, nossa, adianta pra caramba a vida. Outra coisa muito comum é aquela coisa, a gente aprende sozinho, a gente acaba tendo que fazer os próprios caminhos, então sofre. Então, aquela coisa que você podia ter aprendido assim, demora um pouco mais, porque até você achar o caminho e falar, então esse jeito mais fácil de fazer. Tem a questão também da forma desordenada, né? Porque hoje em dia a internet é inegável, é uma ferramenta fantástica de aprendizado. E é justamente isso, só que a internet não vem com índice. Então, de vez em quando você vê um negócio super avançado e um super básico e ao mesmo tempo. E é uma coisa que acaba atrapalhando um pouco o processo. E aquela coisa, gente, talento ajuda? Ajuda para todo mundo, mas talento não é tudo. Eu acho que você, por exemplo, se você pudesse dizer qual a porcentagem de talento e porcentagem de trabalho duro, quanto que você dividiria? Eu falo assim, acho que todo mundo tem aquela angústia. Hoje todo mundo tem essa pressa, né, de chegar lá no alto, no cume, no sênior da noite pro dia. Só que é um processo, né? E assim, se eu tivesse, eu falaria que eu sou muito, não é talento, eu sou muito do suor mesmo. Porque eu olho hoje meus designs assim antigos, né, os primeiros que eu comecei, eu tenho até vergonha de mostrar, né? Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, porque vai da criação, né? O início a gente vai muito naquela coisa de tentar experimentar as coisas, não tem muito umas referências de estilo, não tem um estilo próprio, então realmente demora um tempo, né? Então eu acho que assim, todo mundo tem que fazer o suor, tem que todo mundo praticar. Total. Né? E assim, é muito esforço, sabe? Eu acho que assim, eu acredito que muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje podem até estar nessa situação. Nossa, eu estou trabalhando numa área totalmente diferente, mas eu sonho com essa questão do web design, eu quero realmente mudar, eu quero ir para uma profissão mais dinâmica. Então, eu acho que assim, a gente está aqui, a Mentorama está aqui justamente para facilitar esse caminho, e o Rafa está aqui hoje, nossa, muito, essa aula que você está dando é super bacana justamente para a gente ver isso, como que funciona na prática. E outra coisa também, o pessoal muitas vezes acaba, nossa, acha que tem que esperar anos para ver as coisas acontecerem. Não, você vê, hoje aqui no próprio webinar, nossa, você explicou então, gente, o Figma funciona assim.
Então, é uma coisa dinâmica, não é uma coisa que a pessoa precisa ir lá, ler não sei quantos mil livros e tal. É uma coisa muito mais rápida, muito mais prática. Eu gosto de falar um pouco disso, Stephanie, desculpa até te interromper, assim, mas eu gosto de falar isso e eu falo isso ao longo do curso, assim. Se eu consigo usar o Figma, todo mundo consegue, entendeu? Não tem nada de especial em mim, na verdade. Eu só comecei, às vezes, antes. Essa é a diferença, entendeu? E nunca é tarde para começar, entendeu? Eu, por exemplo, tenho buscado agora outros conhecimentos, 3D e tudo mais. Então, eu acho muito legal que vocês comecem a experimentar, né? E eu sei que, às vezes, no início dá um pouco de frustração. Que a gente vai lá... Por exemplo, eu tô mostrando hoje, parece tudo muito fácil, né? Então, às vezes, vocês vão começar a fazer e não vai sair do mesmo jeito nos primeiros resultados, porque é prática, né? É a mesma lógica de aprender a dirigir, você tá lá, parece tudo muito simples para quem olha o outro dirigindo, né? Mas quando você vai tentar, não é tão fácil assim, né? Até que você pega o jeito. É outra experiência. Não, e aquela coisa, ao mesmo tempo, é outra experiência, e tem aquela barreira, né? Então, você tem, até você começar a fazer, pegar a familiaridade, dar aquele baque. Quando você começa, acho que o ponto é começar. Mesmo a pessoa estando em outra área, de repente, numa situação na qual, putz, eu não sei exatamente se é isso, tenta, vamos lá, vamos ver como que é. E o bacana da estrutura online também é justamente isso, a pessoa vai poder fazer em qualquer lugar, em qualquer horário, com qualquer rotina. Então, isso eu acho que é uma coisa bem bacana. E eu acho que, assim, é possível, sim, a pessoa se tornar um designer de nível profissional com dedicação, com aplicação, em 4 a 5 meses. Então, é justamente isso. Bom, nós temos o nosso curso de Web Design, o Web Design Zero Pro, que é justamente com esse objetivo. Nós temos o nosso super time de mentores, com o Rafael, que ajudou justamente, que bolou o curso, e também nós temos o Gabriel, o Eduardo e o Vinícius Müller, que são os nossos mentores, que eles vão dar o suporte completo para os nossos alunos, isso é super bacana. Justamente o formato é um diferencial. Então, você tem uma série de tutoriais, você se tornando aluno, você vai justamente conseguir aprender no seu ritmo, você vai conseguir acompanhar as aulas no computador, no tablet, no celular, você vai ter a gravação dessas aulas, então aquela coisa, você consegue voltar um pouquinho, putz, tá muito rápido, que nem o pessoal, não, mas como faz isso de novo? Então, vamos ter a gravação da aula aqui também, né, depois vai ficar disponível, mas é justamente isso, então o pessoal vai conseguir aprender no próprio ritmo, e ao mesmo tempo isso dá um ânimo também, então, não, se eu perdi um negócio, não tá tudo perdido. Tem um mentor individual, então é justamente um diferencial. Gente, nada de prova múltipla escolha. É justamente um projeto, uma construção. Vocês vão construir o trabalho de vocês vão construir as habilidades de vocês, cada módulo, cada tarefa entregue. Isso faz toda a diferença. E assim, é um apoio muito grande que a gente procura realmente dar para os alunos. Tem a questão do atendimento, então aquela coisa, de repente é uma questão técnica que vocês precisam de um suporte, precisam de uma ajudinha extra, a gente também está aqui para dar justamente esse suporte. Tem uma comunidade, isso é muito bacana. Então, gente, todo mundo sabe o quanto o networking é importante. Não tem como negar. E e o bacana da nossa plataforma é que você começa com o networking antes. Então, você começa já a interagir com os mentores e com os alunos antes mesmo de concluir o curso. Isso é super bacana. Então, agora se vocês não olharem na tela, vai ter aparecido agora uma promoção especial, essa barrinha verde muito tentadora. Se vocês clicarem nela, basicamente vocês vão abrir um linkzinho, é só vocês informarem o nome, o e-mail e o telefone. Esse é um pré-cadastro. Assim, o que vai acontecer, Stephanie, se eu clicar aí? Basicamente, você vai avisar pra gente que você se achou o curso interessante, que você quer mais informações, e ao mesmo tempo você vai estar garantindo esse super presente que a gente vai dar para vocês, que, assim, vai realmente ajudar pra caramba justamente o pessoal que está participando aqui agora do webinar. Então, vocês clicando ali, vocês garantem essa super promoção e vocês também garantem que os nossos especialistas vão entrar em contato com vocês para falar um pouquinho sobre os programas que nós temos. De repente, se não é exatamente o webinar que vai te complementar, se não é exatamente o web design nesse momento que vai te complementar, temos vários outros programas para vocês, vários outros cursos, e isso a gente tem uma equipe super preparada e eles vão te dar todo o suporte. Bom, eu já falei demais, gente, então eu vou deixar, a barrinha vai ficar aí o resto da apresentação. Rafa, por favor, volta com o seu super tutorial.
Maravilha. Até, Stephanie, eu acho que eu vou fazer uns adendos antes de voltar, porque eu acho que estão rolando algumas perguntas muito legais aqui, assim. Opa, Claro que a gente vai ter um momento depois para isso, né? Mas, assim, eu vi algumas perguntas que são super legais, até para não perder, né, pessoal? Claro que, às vezes, algumas coisas vão passar, a gente vai ter um momento para isso, e aí vocês podem perguntar de novo, repete a pergunta, não tem problema, porque é muita coisa, a gente não consegue ver tudo, né? Eu também queria falar, pessoal, que vocês podem me adicionar lá no Instagram, então, se vocês fiquem à vontade para me procurar, no Instagram eu vou botar agora aqui para vocês. Então, fiquem à vontade para me adicionar, não tem problema. Se tiverem dúvidas ao longo do processo, pode mandar. Assim, eu sou muito próximo, não me encarem como um ser que vocês não podem conversar. Pelo contrário, eu gosto muito que as pessoas interajam, eu acho que a comunidade tem que se aproximar. Então, contem comigo no que vocês precisarem na jornada, tá? Vendo algumas coisas rápidas, então, aqui, Stephanie, pra gente voltar pro curso, tá? Eu juro que eu vou ser rápido. Eu tinha visto uma pergunta da Júlia aqui falando um negócio muito legal, que hoje é um super tópico, que é sobre a hard skill e a soft skill, né? Isso é um tema gigante, porque depende muito do perfil profissional e do nível profissional que a gente está buscando ou que as vagas estão disponíveis, né? Mas hoje, assim, tem algumas coisas que a gente tem visto cada vez mais. A própria criatividade é uma soft skill, né? A pessoa ter para desviar de alguns problemas é algo que a gente busca muito, né? E para isso, obviamente, você precisa de bagagem. Você precisa saber usar uma ferramenta para que você depois, lá na frente, saiba como achar as alternativas para aquilo. Porque se eu falasse para você, mas não quero construir o botão assim, quero que o botão seja assim assado. Você tem que saber as possibilidades de construção para poder trazer uma nova alternativa, né? Então, a criatividade, ela é tão importante quanto a habilidade, que é essa hard skill de executar o Figma, né? Então, as coisas são complementares. Claro que existe aí um leque de coisas, né? De liderança, ou forma de apresentação, saber defender, que são soft skills super valiosas. Mas, assim, quanto mais você consegue aliar as duas coisas, mais rico é o profissional, tá? A outra que eu queria só falar, então, antes da gente voltar, é sobre plataforma de portfólio, se vale a pena fazer projeto real ou criar algo. E tinha até alguém que perguntou também sobre projetos fictícios, acho que foi o Augusto. Pessoal, não tem problema fazer projeto fictício, eu acho que é uma grande coisa, porque você está dedicando uma energia para aquilo. No início, às vezes, a gente não tem tanto projeto, a gente não tem tanto cliente, faz parte, né? Às vezes as pessoas nem sabem o que a gente faz, ou às vezes a gente não está tão bom ainda para que a gente consiga convencer clientes a comprar o nosso produto, o nosso serviço, né? Então, assim, experimentar, fazer releituras de outros aplicativos, colocar no Behance de vocês, no Dribbble, isso, inclusive, é um dos modos que a gente vê junto no curso, como montar o portfólio de vocês. Eu sempre sou do conceito de começa fácil, começa básico, em vez de montar um super site próprio, constrói, aproveita que já existem N ferramentas legais para isso, usa elas, foca no conteúdo, foca em estudar, foca em realmente montar um case legal, isso vai trazer muito mais benefício ao longo da jornada, tá? Muito bem, dito isso... Perfeito, agora vamos lá? Vamos voltando. Maravilha. Então, tá, só um instantinho que ainda não vou aqui. Não, tô compartilhando agora. Ah, perfeito. É que algumas vezes, Rafa, a gente tem que ficar atento, porque tava dando alguns cortes no áudio. Mas beleza, aí você me avisa qualquer coisa. Voltou? Voltou. Perfeito, eu tô vendo aqui. Pessoal, voltou certinho para vocês também? Opa, perfeito, então. Maravilha. Então vamos para nossa reta final, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é clonar esses títulos, né? Porque a gente vai usar agora aqui embaixo da mesma forma. Então eu vou clicar aqui e clicar nesse. Né? Então, opa. E aí eu vou arrastar com o Alt aqui para baixo. Deixa eu dar um zoom aqui que tá difícil de selecionar. Com Shift aqui também. E agora com Alt, agora sim, eu arrasto aqui para baixo e largo onde eu quiser, né? Então eu vou até subir eles um pouquinho. Tirar eles do grupo. Mas não vão ficar mais em destaque. E aqui eu vou, então, trocar o nosso texto para escolha o nosso plano ideal para o seu bolso. E aí, aqui embaixo a gente mantém o mesmo texto, não tem problema. E agora a gente vai construir esses cardzinhos aqui, né, que são os planos, então, que a gente tem. Então, vocês veem que tem uma leve sombrinha em cada um deles, né? Eles são até agrupados aqui, a gente tem uma barrinha de cor. E aí a gente tem esses textos. Então eu vou construir o primeiro, e aí os outros, obviamente, só a gente clonar e editar. Então eu vou criar esse primeiro aqui, meio no olho também. Soltei o retângulo, e aí agora eu vou transformar ele em branco, primeira coisa, e adicionar o nosso efeito de sombra, né, que é o que a gente acabou de ver ali em cima. Então a gente vai refazer esse mesmo processo. Então eu vou clicar aqui no solzinho do efeito, e vou selecionar, por exemplo, aonde eu quero que o eixo fique, qual que é o blur da sombra. Então vocês já estão vendo que eu estou aumentando, ele está espaçando, né?
Uhum. E aqui agora a opacidade. Então eu posso botar, por exemplo, 5% ou 8% para ele ficar bem sutil, como vocês estão vendo agora na tela. Então dá para ver que tem uma sombrinha, mas ela fica bem suave. Nada muito grotesco, nada muito forte, assim, para ficar realmente suave, né? Então aqui agora eu já consigo então trazer um novo retângulo aqui em cima, que é o que a gente vai dar cor. Então aqui eu posso botar verde, eu vou até botar um verde no olho aqui, para mostrar para vocês como é que constrói de novo. Então selecionei o verdinho, tá aqui em cima. E aí agora eu vou fazer a parte do texto mesmo, tá? O botão aqui embaixo, ele já tem uma outra característica, vocês estão vendo que ele é totalmente arredondado, diferente do que a gente tinha trabalhado lá em cima. E eu vou mostrar como é que a gente chega nesse resultado também. Então, bom, primeira coisa então é a ajuda básica. Então, ferramenta de texto. Vou clicar aqui em cima. Ajuda básica. Vou diminuir aqui então para uns 26 mais ou menos. Vou tirar o semibold. Deixar aqui, ou até uma mais light aqui, para ficar mais elegante. E vou trazer um outro tom de cinza, às vezes até aquele 555 que a gente já tinha trabalhado. Vou alinhar os elementos. Opa. Vou alinhar esses dois elementos. E vou centralizar o texto para que eu possa copiar ele e os textos abram ao invés de empurrar para a esquerda, né? O que isso significa? Que se eu escrever aqui, deixa eu colocar de volta, peraí. Um Alt. Que se eu escrever agora, ele vai para as laterais, ele se mantém aqui no eixo central, né? O que a gente está buscando. Então agora eu vou botar aqui um extra bold, ou só um bold mesmo, e vou pegar esse mesmo tom de verde que eu coloquei na barrinha. Então vou vir aqui no seletor, vou aumentar a fonte, 46, até mais vívido do que a gente tinha aqui do lado, e aí eu vou seguir copiando e editando para aquilo que eu preciso, né? Então vamos lá de novo. Por mês. Vou diminuir a fonte aqui para uns 16. E aí agora eu vou ter de novo esse Lorem Y, que aí eu posso copiar daqui de fato. Não apareceu por quê? Porque está atrás do nosso box, né? Então agora já apareceu. Aí eu vou ter aquele mesmo problema, vou centralizar o texto e vou diminuir o line height. Então aqui eu posso botar até um 22 aqui que seja, por exemplo. Vou alinhar. Posso alinhar, inclusive, todos os elementos, que eles estão todos centralizados. E agora só falta o nosso botão, né? Então aqui eu já vou tirar essa linha para ter mais espaço, não ficar tão comprimido. Precisa mais leve. Então aqui vocês estão vendo que está ficando com uma outra carinha, mas muito parecido, né? Agora o botão. Então eu vou selecionar de novo o retângulo. Vou desenhar ele aqui, que seja de forma solta. Então vou botar aqui uns... Aqui ficou até solto demais, então vou arredondar aqui para 60. E vou diminuir um pouquinho a largura. Vou alinhar ao eixo. Então já está centralizado. E agora eu posso vir aqui e aumentar até que ele fique redondo, ó. Então, ele já ficou arredondado, porque eu falei que todas as bordas têm 60, e obviamente ficou maior do que a altura do componente. Vou tirar o fio, porque a gente vai querer que ele fique só com outline, só com essa linha de contorno. E vou adicionar então esse stroke, né? Como a gente já fez antes também. Vou botar o 555 aqui para não ficar tão forte. E aumentar aqui para 2 pixels, como a gente tinha usado lá em cima, né? Então agora, basicamente, só falta a gente ter a mesma fonte. Aí a fonte eu recomendo, obviamente, que a gente pegue daqui. Então a gente pode desmarcar aqui como bloqueado. Copio. Vou minimizar aqui. Venho aqui para baixo. E solto colando, né? Ctrl C, Ctrl V de sempre. Então, vamos escolher plano. A frase, escolher plano. Está alinhado ao centro, então ele desalinha. Vamos alinhar tudo novamente. E aí aqui, basta trocar a cor da fonte. Agora a gente já pode então copiar esse aqui, clonando para o lado. Posso falar agora então que é o planejador e o valor. Então aqui eu vou trocar só o texto. Então, 49,90. Então, já ficou na mesma característica. E agora aqui, vou manter o mesmo espaçamento entre os elementos. 42 aqui, porque você viu que quando a gente vai botando para o lado, ele já vai te mostrando algumas guias de comparação, né? Então, a gente pode saber que eles realmente estão no mesmo espaço. Ou a gente pode selecionar os três, agrupar e usar aquela ferramenta de alinhamento que eu mostrei lá atrás. Então, aqui eu já vou trocar também para 99. Vou mudar a cor para o rosa. Mesma coisa com essa barrinha aqui de cima para dar outra cara. E vou inverter o botão
e botar essa sombra agora na cor rosa, né? Então aqui eu venho nesse preenchimento, aqui é 8%, então eu já sei que ele aqui eu posso diminuir de novo. E agora eu vou editar aqui. Então a fonte do nosso texto é branca. E o nosso botão é totalmente preenchido, né? Então vou em Fill e vou adicionar a cor rosa. E temos aqui os nossos planos. Então agora eu posso selecionar, de novo tudo, e agrupar aqui em planos. Então está tudo organizadinho, né? Aqui eu posso centralizar depois se eu quiser, aqui eu tenho N possibilidades, tá, pessoal? Então eu não estou muito preocupado aqui com alinhamento de centro, nem tão preso a grid. Agora a gente vai fazer o nosso call to action final, né? Você falando comigo sozinho. Bom, aí agora eu vou criar um novo retângulo. Muito bem. Aqui eu posso centralizar ele na página mesmo. Vou arredondar as bordas, como a gente já fez nos outros elementos. E aí aqui a gente vai botar o mesmo sistema, né, de fotos como a gente trabalhou até agora do Unsplash. Então eu vou pegar uma outra imagem de travel. Bem, vou até pegar até aqui a mesma imagem, mas a gente pode pegar uma outra qualquer. Pode ser até essa aqui, ó, da mochila. Aplicou a foto. O que a gente tem que fazer agora, né? Quando a gente tem esse botão aqui, ó, no lado da imagem, esse item, eu consigo clicar nele e editar as características da imagem. Eu posso aumentar aqui o brilho, diminuir, tem N coisas. Posso tirar a saturação, deixar preto e branco. Vocês estão vendo ali agora, ó. Ou posso deixar ela extremamente colorida, como vocês estão vendo aqui agora também. Então tem N formas, tá? Além disso, eu posso, obviamente, adicionar essa camada de cor, e ela não precisa ser um gradiente. Eu posso clicar aqui no quadradinho de cor, e aí eu digo que eu quero uma cor sólida, que é essa aqui, ó. Então, no momento que eu clico nela, vocês estão vendo que, pô, sumiu a imagem. Por quê? Porque igual funciona aqui nas layers, funciona aqui também nos efeitos, né? Ou nas composições. Então eu posso arrastar para baixo, ou eu posso vir na camada aqui e falar que eu quero que ela tenha 50%. E aí eu vou vir na imagem também, tirar a saturação, vai ficar mais naquela carinha, e aí aqui é gosto, pessoal. Aqui eu posso, obviamente, escurecer, para que dê melhor legibilidade no texto, e assim por diante. O que eu preciso agora? Trazer esses textos para cá, né, que é o que a gente vai usar agora. De novo, está embaixo da imagem, então eu preciso jogar lá para cima, para cima dela, e trocar o fio para branco. Muito bem. Então agora já tenho aqui o nosso texto. Então aqui eu posso até diminuir para ficar mais naquela carinha também. Centralizar ele. E aí aqui a gente também vai centralizar e mudar o texto. Não perca a chance de melhorar ainda as suas habilidades com o Figma. Aí eu vou centralizar o texto, vou jogar ele para cima, eu vou também mudar o peso da fonte, vou botar uma fonte mais light para ficar mais elegante, ou se eu quiser até uma regular para ficar mais parecida. Vou também diminuir o line height, posso botar uns 50 aqui, para não ficar tão abertão. Vou baixar um pouquinho. E aí agora é trazer o que a gente já construiu aqui também com os botões, né? Então eu posso clicar aqui nos dois, trazer para baixo, né? E obviamente a gente vai ter que jogar ele para cima aqui da imagem. E a mesma coisa com esse botão nesse outline, né? Então vou arrastar com Alt para clonar e jogar os dois aqui para cima. Rafa, o Marcelo está perguntando se rola criar uma paleta de cores. Rola. Na verdade, Marcelo, né? Isso, Marcelo. É o que a gente está vendo aqui do lado. Ó. Essa paleta de cores foi o que eu criei, né? Então, quando eu fui criando esse aqui do lado, eu fui criando essa paleta de cores. Como é que a gente faz isso, por exemplo? Né? Eu criei um elemento, escolhi o tom de rosa. Aqui ele está 100. Se eu venho aqui nesses quadradinhos, nesses 4 quadradinhos que estão escritos como style, eu posso adicionar um estilo. Então eu vou criar estilo, ó, e vou dar um nome. Por exemplo, você rosa do Marcelo. E aí agora ele adiciona aqui do lado. Então eu sei que agora dentro do meu documento eu tenho um estilo, né? E aí sempre que eu quiser colocar algum outro elemento com o mesmo tom de rosa, basta que eu clique, por exemplo, aqui nessa cor que é verde, né? Se eu vier aqui nos quadradinhos e selecionar o rosa do Marcelo, ele vai botar o rosa do Marcelo e vai mostrar aqui, ó. Beleza? Qual que é a grande vantagem aqui de fazer isso? Porque se você vem aqui nesse edição do estilo e todos os itens que estão com esse rosa estão colocados como rosa do Marcelo, se eu trocar para azul, todos os elementos também trocam para azul. Então eu consigo facilmente editar alguma característica.
Isso é muito bom. Bom, então voltando. Espero que eu tenha respondido, mas qualquer coisa depois a gente fala melhor sobre, tá? Obrigada, obrigada. Aí, muito bem, deixa eu conectar aqui. Vou botar o botão em branco. Que eu vou botar no nosso tom de rosa. Então, aqui é o experimente, né? Experimente. Aqui eu vou selecionar e botar em branco, mesma coisa. E o outline também em branco. Então aqui a gente basicamente fechou o nosso call to action. E aí a gente vai para a nossa sessão final, que é o rodapé, né? Então o rodapé é super simples, não precisa ser complexo, né? Pelo menos não no início, tem N formas de fazer um rodapé legal. Aqui eu vou pegar um tom um pouco mais escuro, vou botar até um cinza aqui mais chumbo, posso puxar um pouco para azul como tá ali do lado, ó, então aqui já consegue ver. E aí eu recomendo, obviamente, que vocês bloqueiem também. Aqui eu vou até agrupar para não dar confusão. Bom, agora a gente tem esse nosso logo aqui, então vale a pena a gente copiar o nosso lá de cima, né? Não tem porque a gente criar do zero de novo. Vou segurando o Alt, vou arrastar lá para baixo. E aí jogar ele para cima do shape. Claro que agora a gente vai ter que trocar esse pedaço aqui da fonte para branco. Então, vocês estão vendo aí como é que ficou, né? Eu posso arrastar ele também mais para dentro. Aqui a gente vai ter um trechinho de texto. E aí eu vou criar essa composição agora, aproveitando alguns outros elementos, né? Então, por exemplo, pegando aqui de planos, pegar para a gente ter uma mesma consistência, vou clonar esse texto aqui e jogar ele para cima do shape, né? Então agora eu vou botar em branco. Falar que aqui é serviços. Diminuir um pouquinho o tamanho, tá demais. Aqui eu vou copiar para contato. Ficou daquele jeito, a gente quer que ele fique grande, né? Então vou ter 3 bolinhas, tudo uppercase. Ficou agora tudo com a famosa caixa alta. Aqui eu já posso então criar o meu menu. Então vou tirar, por exemplo, de caixa alta, se ele tiver em caixa alta, só clicando aqui. E vou selecionar um outro tamanho de fonte. A linha esquerda, para que tudo fique alinhadinho aqui. E aí eu posso botar, selecionamos opções, conveniência e passagens. Aí aqui eu posso até diminuir um pouquinho a fonte e diminuir line height. Aqui ficou diminuir demais, inclusive. Tá 30, ó. Então aqui a gente já tem, por exemplo, a nossa composição de menu, né? Aqui até escrevi errado, pessoal, foi mal. Opções. Agora aqui do lado, então, eu vou copiar isso aqui, porque eu já tenho o estilo que eu quero. Vou até aproximar os dois elementos. E eu vou falar, fale com a gente sempre que precisar. Vou dar um Enter e aí escrever o e-mail, né? viajaragora.com.br. Claro que aqui a gente tem um outro elemento, então ele pode ser itens separados, ou eu posso usar dentro do mesmo grupo textual. Aqui eu vou usar o mesmo tipo, né? Botar regular e vou aumentar aqui a fonte no gosto mesmo, tá, pessoal? Não tem muito mistério aqui, não. E aí eu vou aumentar o line height para espaçar e ficar com aquela sensação bem parecida que a gente está vendo aqui, ó. Eu já vou copiar, inclusive, a nossa linha final, né? Dos direitos, todos os direitos reservados. Realmente se coloca em site. Então aqui a gente já tem também tudo alinhadinho, bonitinho. E aí agora a gente vai para nossa reta final aqui do lado, colocando um pequeno trecho, né? Então vamos aproveitar essa mesma composição, o melhor serviço para transformar as suas viagens em algo inesquecível. Vou botar aqui um line height menor. Vou tentar alinhar aqui da melhor forma possível. Então vou alinhar ele pelo topo, ó. Como é que funciona isso? Eu selecionei os dois, vou alinhar em cima. E agora aqui eu posso alinhar os dois à esquerda. Então, beleza. E aí a gente vai adicionar esses ícones aqui, né? Então, de novo, retângulo. Vou adicionar um retângulo quadradinho. Botar aqui, por exemplo, mantendo eles proporcionais em 42. Vou arredondar as bordas mais um pouquinho menos. Bem de leve. Trazer isso para a cor branca. Clonar esse elemento aqui já, para a gente aproveitar, até aproximar isso um pouquinho. E agora a gente já precisa do Instagram e do Facebook, né? Então aqui eu vou poder usar o mesmo plugin. Caso vocês queiram usar outra forma, como a gente falou antes, não tem problema. Mas só para mostrar como realmente esses plugins eles têm bastante opção de ícone. Facilita muito, né? Então aqui Instagram, vou clicar. Command L, Ctrl E para dar esse flatten. Vocês viram que ele mudou inclusive para vetor, ó.
Vou jogar ele aqui para dentro. Agora eu vou buscar o Facebook. Mesma coisa, Command-L, Ctrl-E. Vou arrastar ele aqui para dentro. Nossa, bem mais fácil, realmente. É muito rápido, né? Esse é o negócio. Ao invés de ter que ir no site, procurar, trazer para dentro, isso fica muito fluido, né? Aí fica padrãozinho, né? É tudo padronizado, tamanho, estilo, né? Fica muito mais fácil, né? Como a ideia aqui também é apresentar como a construção em 1 hora, vocês viram que é totalmente possível, né? E aí agora eu consigo selecionar, inclusive, os itens, os 2 ícones, e mudar para rosa, se eu quiser, né? Olha lá, ficou rosinha. E aqui a gente conclui, então, a nossa construção. Como vocês viram, não ficou idêntico, acho que o propósito nem era esse, né? Mas são os mesmos métodos, as mesmas coisas. Eu evitei de ficar clicando aqui para descobrir as propriedades, eu fiz meio que no olho. Então, por isso que eu falei também que é legal vocês experimentarem, porque vocês podem pegar alguma empresa que já existe, para vocês começarem a experimentar, validar, e tentar construir aquilo que já funciona. Pegar, por exemplo, um aplicativo de uma empresa já consolidada que vocês gostam, ou de algum site legal, e começar a tentar reconstruir essa interface. Porque junto com essa construção, dessa decomposição, que é um módulo também que eu falo lá no curso, vocês entendem o processo. Como é que aqueles espaços são importantes, por que tem aqueles intervalos de espaços em branco para que a leitura melhore, e assim por diante. Stephanie, vou voltar agora para você então. Perfeito, apresentação fantástica, muito obrigada, Rafa. Realmente, nossa, uma aula, assim, até eu que não entendo bolhufas, já aprendi muita coisa. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o programa. Basicamente, o nosso curso ele é focado justamente desde o web design do 0 ao Pro. Então, sim, se você de repente está vindo de uma área totalmente diferente, não tem familiaridade, esse curso é para você. Então, Rafa, me fala um pouquinho sobre o programa aqui, inclusive. Sim. Você desenvolveu. Quando a gente estruturou o programa, na verdade, né, junto com, na verdade, a equipe inteira do Mentorama, né, a gente tentou pensar realmente num estágio inicial, né, onde as pessoas às vezes não têm tanto conhecimento, não sabem como buscar as informações, não sabem como alcançar os primeiros resultados. E eu gosto muito da premissa da Mentorama, eu acho que foi uma das coisas que mais me encantou também na possibilidade do curso na escola, que é a ideia de praticar desde o início. Eu tenho horror quando é só teoria, né? Quando a gente só fica lá lendo, e na hora de praticar fica muito difícil, né? Então a gente tentou desde o primeiro módulo já ter algum resultado. Então isso que a gente viu hoje é quase que um teaser, assim, uma pincelada do que a gente vai ver em todos os módulos. Em todos os módulos a gente vai experimentar e vai testar alguma coisa, né? E aí a gente começa no início realmente a conhecer a ferramenta, a gente aprofunda mais nos painéis, quais são as opções que a gente encontra, a gente depois vai para tendências, a gente vai nos primeiros passos de uma landing page, construir de fato uma página do zero, né? Como a gente viu hoje, mas sem tantas referências. A gente fala muito sobre navegação, estilos de menu, a gente vai falar sobre composição, a gente vai falar sobre os elementos que a gente usa e fala um pouco até de programação, porque entra no CSS e no HTML, então botões, tabelas, enfim, labels, tudo que a gente pode encontrar. E aí lá no final, a gente começa de fato a construir um case para que vocês tenham, já no final do curso, um projeto para colocar no Behance, que é o que a gente sugere lá no módulo 15, né? Ou no Dribbble, se vocês quiserem. Então vocês já conseguem ter um primeiro case de sucesso, realmente legal, construído por vocês, né? Com toda a assessoria da equipe da Mentorama, para que vocês também atraiam novos clientes, né? Que a ideia é exatamente essa, que vocês possam se tornar profissionais e ganhar dinheiro com isso, né? Prática. Não, completamente. E o portfólio nessa área é tudo. Assim, o portfólio é o que... É o seu cartão de visita. Exatamente. É justamente isso. Essa parte, então, a primeira parte do curso, ela é justamente para o pessoal que está vindo para essa área, está conhecendo e tal. E para frente, a gente tem a parte também do Web Design Pro. E daí a gente vai se aprofundar. Eu vi algumas perguntas do pessoal também falando sobre a questão do UX. Então, vocês também vão ter a questão, vão ter um pouco de UX, vão ter um pouco de design experimental, vão também começar a mexer com o copywriting, animação no Adobe XD. Então, assim, toda essa questão vocês também vão ter. E mais para a segunda parte do curso, também fica muito, a gente reforça muito essa questão de como você, ok, eu fiz o curso, mas como que eu apresento as minhas ideias para um possível cliente? Como eu me preparo para isso? Isso é muito, muito importante. E o pessoal também da Duck Studio, né, que está junto no curso, né, nessa segunda etapa, o pessoal é totalmente. fora da curva, né? Então, assim, é muito legal contar com eles também nesse processo, porque vocês vão aprender e vocês vão ainda além daquilo que a gente vai estar vendo junto, né? Então, eu tenho certeza que eles vão levar vocês ainda para um segundo patamar que vocês nem imaginam agora. Então, isso me deixa muito importante.
Também tem então, depois de concluir o curso, basicamente vocês vão ter todas as questões, os instrumentos técnicos que vão te habilitar realmente a conseguir executar a parte mais teórica. Vocês vão conseguir fazer um design de uma página sem problema nenhum, assim como o Rafa fez, assim, super prático, rápido e funcional. Vão ter também toda a questão de UX e de projeção, tipografia, apresentação, então tudo isso vocês vão conseguir desenvolver sem problema nenhum depois. Então, tem a questão do botão também, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da condição especial para vocês que estão acompanhando aqui o webinar conosco. No curso, os módulos são liberados direto, assim que é feito o pagamento, ou vai liberando ao longo do curso? Quais são as aulas gravadas? As aulas são gravadas ou ao vivo? Então, as aulas são gravadas, elas têm aquele formato de tutorial, você pode acessar de acordo com a sua disponibilidade. Como funciona a questão do acesso? Os primeiros 2 módulos, eles já são liberados logo vamos supor, você confirmou o pagamento, independente de qual modalidade, eles já são liberados para ti. A única diferença é que, a partir do segundo módulo, a liberação ocorre semanalmente. Então, basicamente, você precisa dedicar por volta de umas 2 horas por semana para conseguir completar esses módulos. E o bom é que dá um ritmo tranquilo também, então não fica muita coisa para fazer. Deixa eu ver também. Aqui. Tem uma comunidade onde a gente pode conversar com os outros alunos. Tem, na própria plataforma, você consegue conversar com os alunos que estão fazendo aquele curso e também com os professores. Tem um chat, por exemplo, eu tive uma dúvida, preciso perguntar alguma coisa para o mentor. Então, você consegue mandar por lá mesmo alguma dúvida, e daí vocês já conseguem justamente resolver, tirar dúvidas e tal. Tem uma comunidade super bacana. Deixa eu ver aqui mais. Rafa, eu acho que essa aqui é para você. Vamos ver. A partir de qual módulo a gente já consegue fazer um site completo? Então, essa também é uma pergunta capciosa, né? Porque, na verdade, depende muito até onde você está... exatamente, você está buscando, assim, nas laterais do conhecimento. Supostamente, você consegue já no primeiro módulo, porque a gente já vai estar vendo o Figma do primeiro momento. Então, já no primeiro módulo, a gente vê os painéis, a gente tem quase que um overview até mais aprofundado do que a gente teve hoje, né? Então, já seria possível. Mas ao longo aí dos módulos todos, a gente vai vendo várias etapas do processo, né? Então, eu diria ali que pelo módulo 8 a 10, já tem bastante propriedade para fazer um site da forma que você está imaginando, entendeu? Você vai ter o ferramental, né? Eu vou te dar, por exemplo, referência de pesquisa, onde olhar, como buscar, porque é muito mais do que só a ferramenta, né? Que eu falei lá atrás. Então é importante que a gente saiba os caminhos, como chegar naquele resultado, que inclusive é um dos pontos que tem, acho que o Luan comentou, como é que a gente harmoniza as cores, né? É um conhecimento que é delicado, a gente fala sobre cores ao longo dos módulos também, porque a gente tem que realmente balancear, saber em qual momento que a gente está usando. Deixa eu até colocar aqui a pergunta do Luan certinho, aqui, assim fica mais fácil. Isso, exatamente. Então é um mix entre as duas perguntas, né? Mas são conhecimentos que a gente realmente vai absorvendo ao longo da jornada, né? Não é da noite pro dia que a gente vai conseguir compor, né, 2 cores ou 3 tons, 5 tons da melhor forma, combinação entre fontes. São coisas que a gente tem que praticar. Eu vou estar dando os caminhos, como a gente olha, os conceitos básicos e praticar, né? Então, todos os módulos eu vou estar instigando vocês com alguns desafios no final, para que vocês consigam também experimentar coisas, né? Que vocês tenham conhecimento e pratiquem, né? Sem prática realmente fica muito difícil. Perfeito, eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, pode ser, Rafa? Uhum. Opa, perfeito, então, eu vou pegar, deixa eu ver aqui. O pessoal fez bastante pergunta. Aqui, acho que essa é interessante. Tem suporte para a questão da parte profissional, de criação de portfólio, tá? Que a gente conversou um pouco sobre isso, mas de repente, se a pessoa entrou no meio do webinar, acho que é legal a gente retomar. Legal. Bom, tem, obviamente, os mentores ao longo do processo inteiro do curso, eles vão estar sempre disponíveis para tirar dúvidas e te ajudar, né? Então, acho que a ideia não é... A gente imagina às vezes, mas o curso tem as aulas gravadas, como é que eu tiro minhas dúvidas? Então, isso também foi muito pensado, era uma das coisas que eu tinha muito com preocupação também, a Mentorama traz toda essa base, né? Para que mentores especializados em design também consigam te ajudar nos caminhos, validar os testes, validar
o que tiver ao longo dos módulos, tá? São várias coisas que vão acontecer também ao módulo, não vou dar tantos spoilers assim, mas a ajuda de criação de portfólio, ela acontece, né? Eu até contei um pouquinho antes, mas nos últimos módulos, por exemplo, a gente cria uma página e constrói um case para ser colocado no Behance, ou seja, você já sai do curso fazendo uma experiência real, tendo um portfólio legal publicado, e isso possibilita com que vocês fechem com outros clientes e consigam também, obviamente, dinheiro para vocês, né? Não, com certeza. E depois, mais para frente, vocês conseguem, ao longo... Isso é no final da primeira parte. Então, ainda tem mais toda a outra parte, a segunda parte do curso, para vocês desenvolverem esse portfólio. Então, isso, com certeza, a gente vai trabalhar ao longo do curso. Pessoal, de perguntas, realmente o nosso tempo hoje está um pouquinho apertado. Então, muito obrigada pelas perguntas, foram ótimas. Rafa, você comentou que você ia compartilhar... Deixa eu até ver se tem as suas redes sociais, né? Deixa eu ver só se tem. Acho que é no final só do Mentorama mesmo, né? Eu já coloquei aqui no final só do Mentorama. Na verdade, né? Mas você já colocou no comecinho? Ou você quer compartilhar novamente? Eu coloquei agora no chat, de toda forma. Fique à vontade para perfeito. no Instagram, no LinkedIn. Eu acho que quanto mais próximas as pessoas forem, né, mais elas se ajudarem nesses momentos. A gente está passando por um momento tão delicado. Acho que é importantíssimo a gente estar sempre próximo, né, sempre disponível para os outros. Assim como eu estou passando um pouco do conhecimento que eu tive ao longo da vida, eu espero que vocês façam o mesmo no futuro, né? Que vocês também passem para os outros adiante aquilo que vocês aprenderam ao longo da jornada. Cada um vai ter o seu conhecimento, mas eu acho que a gente somando com os outros, todo mundo cresce coletivamente, né? Com certeza. Rafa, muito obrigada, realmente, muito bacana, eu aprendi pra caramba. Eu espero que vocês todos que nos acompanharam hoje de noite tenham aprendido tanto quanto eu. E, assim, fantástico, tanto o programa que você ajuda a gente a bolar, quanto toda a sua disponibilidade, a sua atenção. De coração, muito obrigada a todos que participaram aqui com a gente, viu, gente? E boa noite, e espero conversar com vocês no futuro. E é isso, até a próxima. Pessoal, foi um prazer, muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, que a gente mantenha contato, que vocês curtam o curso também, depois vocês contam pra gente. Perfeito, muito obrigada, pessoal.